Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Podcast Mão 42. O último, talvez, Podcast Mão não, o penúltimo Podcast Mão antes do hexacampeonato matemático. Ou você não acredita nisso, meu caro amigo Teleco? Cara, pra mim já foi campeão com a vitória sobre o Curitiba. Mas já que estamos falando de matemática, vai ser essa quinta mesmo, né? Próxima quinta. Então esse é o penúltimo, na sua opinião, já que teremos podcast mão na terça, que antecederá o hexacampeonato matemático. Não é isso, Rodrigo Vessoni? É isso aí. Acho que de quinta-feira realmente não passa. São basicamente dos 6 resultados de Corinthians e Atlético, são 5 que dão o título aí pro Corinthians, então acho que de quinta-feira realmente não passa. A vitória do Corinthians, ou o empate no jogo do Morumbi, ou a derrota do Atlético, enfim, de 6, 3 resultados não precisam nem ser juntos, eles podem ser um deles só que precisa acontecer, então eu acho que não vai passar de quinta-feira não. Olha, poderia falar de Brasil e Argentina, que rolou nesta quinta, poderia falar de Brasil e Peru, o time do compatriota do Ramírez, que vai acontecer na próxima terça-feira, mas o que interessa a nossos ouvintes do Podcast Mão, que são fã de Gil, de Cássio, de Renato Augusto, esqueci alguém, Gil, Renato Augusto e Elias, que se eles vão ser campeão ou não, Rodrigo Vessoni, contra o Vasco. E antes da gente falar da camiseta, que é uma coisa legal, que não vai jogar de laranja, eu queria saber de vocês, que são corintianos declarados, não como eu imparcial, se a gente achou que seria sem graça ser campeão na folga, no sofá, e todo mundo concordou. E um pseudo-título, um possível título, melhor dizendo, sem vitória. O Corinthians eu estava lá em Goiânia, foi campeão perdendo. E se for campeão com derrota ou empate, que seja com vitória do São Paulo, Rodrigo Vessoni Telec, terá a mesma graça ou não para vocês? Eu acredito que não muda nada. O Corinthians foi campeão paulista de 2001, por exemplo, com empate sem gols com o Botafogo de Ribeirão. Foi campeão do mundo em 2000 com empate sem gols. Mas foi empate, não foi derrota, né? Mas foi campeão brasileiro, como você lembrou, em Goiânia, com a derrota também. Foi campeão com empate sem gols também com o Palmeiras na última rodada de 2011. Não é algo muito ganhar o jogo, etc. Ainda mais em pontos corridos, com a campanha que o Corinthians teve, etc. Eu garanto, por exemplo, se o jogo do São Paulo terminar por algum motivo 5, 10 minutos antes do que o jogo do Corinthians, com o empate ali ou a derrota do Atlético, já a torcida não vai nem ligar mais pro jogo do quem tiver ali em São Januário, e quem tiver em casa já nem vai ligar para aquele finalzinho de jogo do Corinthians, pode estar ganhando, perdendo, empatando, você vai ouvir rojões pela cidade, certamente os jogadores vão estar comemorando no banco de reservas, quem tiver em campo já vai estar desconcentrado, porque já vai estar sabendo que acabou o jogo lá do Morumbi, que já não tem mais jeito. Então, de verdade, eu acho que o resultado, nesse sentido, pouco importa. Você concorda, Teleco, com o nosso amigo Vessoni? Concordo, gente. Pra nós, pontos corridos já tem essa chatice, né? De você, de repente, ter um grande jogo do título entre Corinthians e Avaí. Das chatices a menor. Vamos lá, eu acredito na vitória corintiana. Só quero dizer que eu não tiro mérito em nenhum momento da conquista. Eu estive em Goiânia, achei bem sem graça. E acharia sem graça ser campeão com derrota novamente, é uma opinião minha. Mas não tiro em nenhum momento mérito, a campanha, não apague nada. Agora, aqui eu acho sem graça ser campeão com derrota, eu acho, é uma opinião minha, mas não quero dizer que isso diminui o tamanho do título do Corinthians. Não, eu respeito, mas de verdade, tenho certeza que isso vai acontecer. Aqueles minutos finais, se acabar o jogo do Morumbi, pode estar perdendo do Vasco, ninguém nem vai lembrar que tá perdendo e pouco vão eu não sei não, hein? O 0x0 que você lembrou, Vessoni, no Mundial, veio com vitória nos pênaltis, e era um mata-mata. E o 0x0 com o Botafogo de Ribeirão Preto, o Corinthians ganhou de 3x0 em Ribeirão Preto antes, com o gol de Marcelinho de falta no grande, injustiçado Donny Banks. Lembra, Donny? Vocês trouxeram pro Corinthians, já que ele fez uma atuação fantástica naquela final no 0x0. Agora, com 0x0, com vitória, com empate, eu acho que o Corinthians é favorito de São Januário. O São Paulo tem mais chance de ganhar do que o Atlético, então, em percentuais, já que o mundo virou uma grande matemática, Rodrigo Vessoni, o título sai para você já na quinta-feira em quantos por cento? Pelo menos 70% por serem 2 jogos, enfim, com 2 resultados no Morumbi, mais um resultado em São Januário, então acho que no mínimo 75% na minha visão. Para você, Teleco, Pitágoras,
né? Quanto que o Corinthians é campeão na quinta-feira matematicamente, já que nós somos campeões a 818% já há um mês, mas matematicamente na quinta-feira, qual o percentual que você dá? 96,74% com desvio padrão de 0,27%. Como o Rodrigo Vessone falou em 70%, eu sou um cara mais bem-humorado que Vessone. Sou um cara, eu vou dar 69%, já que o título é um momento de prazer. Então 69% pro título. Eu acho que o jogo do Corinthians é mais complicado. O Vasco, apesar de ser o vice-lanterna, precisa desesperadamente da vitória. É um local em que o Corinthians não vai ser recebido com pétalas de rosa. É um jogo complicado. O Corinthians já mostrou contra o Curitiba, que é um time que já sabe que vai ser campeão e não teve a mesma concentração. Eu não sei como virão os 4 jogos da seleção vindo de terça-feira do jogo em Salvador, Brasil e Peru, enfim. Não sei se virá, não é tão fácil ganhar assim, mas eu acho também pouco provável que o Atlético Mineiro vença no Morumbi, já que o São Paulo talvez tenha um pingo mais de vontade depois que perdeu o Doriva e precisa ganhar para jogar a Libertadores. O Galo já sabe que vai ser vice-campeão, aconteça o que acontecer. Então a chance de ser campeão na terça é maior do que não ser. E por falar em título, Vessone, o Corinthians também acredita que o título virá na quinta-feira, né? Tanto que pediu pra Nike, não vai jogar de laranja. Conta um pouco essa história pro ouvinte do podcast. Pelo menos foi o que o pessoal lá do departamento de futebol profissional, eles lutaram muito, de acordo com eles, demorou muito pra conseguir essa autorização. A Nike não queria de jeito nenhum liberar. Quer dizer que a Nike manda mais pro Corinthians, é isso? É um contrato longo, um parceiro de muitos anos, a uniforme laranja aí, que está sendo vendido e que precisa ser exposto, e o clube lutou muito para conseguir essa autorização, e aí foi conseguir essa autorização. O Teleco pode falar até um pouco mais, e eles estavam comemorando muito o fato disso ter acontecido, porque teve chance sim, e grande, de ter que jogar de laranja, e aí sim, ser campeão de laranja não ia ser legal, porque nunca aconteceu de ser campeão com outra camisa sem ser preta ou branca na história, e isso ia acontecer em 105 anos pela primeira vez. Quando será que eu falar a opinião dele? Em 2000, quando foi campeão com uniforme que não era dele, foi campeão do mundo com uniforme inventado, que não era o Corinthians, era um branco e preto, mas era um uniforme com símbolo no meio, umas coisas que não tem nada a ver com a história do Corinthians. Inclusive o uniforme atual tem uma lembrança daquele uniforme, mas aquele uniforme de 2000 era um uniforme completamente diferente da história do Corinthians. Foi uma primeira invenção ali, antes do roxo, do azul, do amarelo e agora do laranja. Você, Teleco, que gosta de uniformes diferentes, coleciona, comprou todos, você acha legal o Corinthians ser campeão de preto e branco, ou de branco, já que o Vasco, o comandante, vai poder escolher se vai querer jogar de branco com lista preta ou o contrário? Eu tenho até aquele uniforme dos anos 40 que era um V. Lembra, Vitor Guedes? Várias vezes ali. Aquilo lá, talvez. Aquilo talvez tenha sido uma das coisas mais feias que eu já vi na vida. Mas... Uniforme velho ou vintage, como você, Fronha, gostaria de dizer? Vintage é bonito também, né? Pois é, vintage é bonito. Vintage só vira vintage quando eles fazem uma edição especial para ganhar uma graninha extra. Não duvide que ele apareça. Mas falando da camisa da quinta-feira, desde segunda eles já estavam com essa ideia, né, de jogar com esse uniforme preto, que na verdade saiu da lista de uniformes que está registrado na CBF. Você pode registrar até 3. É um absurdo, né? O primeiro é esse branco do Mundial de 2000. O segundo é o branco listrado, que foi lançado em 2014, que seria a camisa número 1. E o terceiro é o laranja. Então, além de tudo, tem essa autorização da CBF, que a gente não tem dúvida que aconteça. Mas ainda assim, você precisa pedir uma autorização para a CBF para você jogar com esse outro uniforme. É isso que eu acho lamentável, enfim. Eu não vou mudar o mundo, eu sou conservador, o mundo é moderno. O Corinthians lançou a camiseta roxa, a época eu fui contra, foi um sucesso de vendas, eu não vai ser eu que vai ser contra o clube ganhar dinheiro, arrecadar. Eu compro a camisa que eu quero. Pro meu filho eu compro a preta com listras brancas, escrito 8 Basílio às costas, que é o nome dele. Agora... E a laranja é um sucesso enorme de vendas. Tem a laranja, inclusive, também, que ele ganhou da tia Marília Ruiz, a tia dele. É só você ver que na loja venderam 400 camisas laranja aí só no sábado do Coritiba. Não dá pra vender a preta e branca se eles não fabricaram, né? Agora, a questão que eu acho só é o seguinte: vivemos num mundo comercial, capitalista, o Muro de Berlim caiu em 89, infelizmente. A questão mas o Corinthians precisar pedir doação pra Nike, eu acho que é um pouco demais. É um acordo que tem que ver os dois lados e tal.
Mas não é possível. O Corinthians vai jogar uma final de campeonato para usar o uniforme que é dele, tem que pedir, pelo amor de Deus, para. Não acho que deveria ter um acordo, enfim, que seja bom para os dois lados. Quando é bom para um lado só, acaba sendo ruim para todo mundo. Vitor, essa é a minha opinião, mas o Vessone que tem mais informações, que foi o Lance que trouxe esse material, né, Vessone? Na verdade, assim, eu respeito as suas ponderações, eu acho que você tá certo em todas elas, mas eu vou direto pro fim da história, e pra mim eu fico com o fim, que foi a autorização dada, e que vai jogar de preto ou de branco, enfim, que vai jogar com as cores do clube. Então, eu fico com o fim, você tem razão em todas as suas ponderações, não deveria ser se impor mais e etc tal, mas eu vou direto pro fim. Conseguiu, vai jogar de preto ou de branco e é o que importa, vai jogar com as cores do clube, ganhando o título, vai comemorar, vai sair nas fotos, nas imagens, com as cores do clube. Então acho que o que fica pra mim, pelo menos no fim da história, é que conseguiu o que queria, vai jogar de preto ou de branco e não de laranja. Então pra mim, independentemente dos meios que conseguiu, fica o fim de tudo isso, enfim, que deu tudo certo e que vai jogar como deveria jogar realmente. Você, Teleco, como Vessone e Maquiavel, os fins justificam os meios, para você tanto faz. Em um tempo, já teve até revista, né, a Placar, lançou o pôster 99% campeão, mas o Corinthians não era campeão ainda. Sendo campeão em São Januário, como disse o Vessone, o pôster que todo jornal vai publicar, o meu agora, o Lance dele, Diário, todos os jornais na home dos portais, vai estar lá a foto do dia de São Januário, com a foto do dia. Para vocês faz diferença ou na sua parede estaria de qualquer jeito ao lado ali, na sua parede de borracheiro que tem ali Sheilas Carvalho, tem ali Enoli Lara, já que você é um cara antigo, Teleco, Matilde Mastrange, vai ter também ali o pôster do Corinthians de qualquer que seja a cor. Olha, sendo Corinthians, eu torço pro Corinthians, não interessa a cor. Se eu puder escolher, eu prefiro os uniformes tradicionais. Agora, para vocês que são grandes frequentadores do Seleção Sport TV, eu tenho aqui os meus ouvintes aqui. O Luiz Melo, ele queria saber sobre essa história da galinha de Angola no Parque São Jorge. É da sua época, Vitão e Vessone? A galinha de Angola, não sei se eu era setorista do Corinthians, não sei o que tem a ver com Seleção Sport TV, eu era setorista do Agora do Corinthians, 2000, 2001. O Vessone não era setorista do Corinthians no Lance ainda, mas já estava na Transamérica, não sei se o Vessone também lembra. Mas o Corinthians pagava em folha salarial, fazia parte da folha salarial do Corinthians, o Pai Nilson. O Pai Nilson era consultor espiritual do Corinthians. E quando o Vanderlei Luxemburgo foi uma das passagens deles pelo Corinthians, aquela época de 2000, por exemplo, que o Corinthians começou muito mal o campeonato, 2001 acabou ganhando depois com... A gente falou agora já nesse podcast, Timão do Botafogo. Cada vitória do Corinthians aparecia ali atrás do Parque São Jorge, onde o clube treinava, ali onde tem o departamento do Tamborel, do Remo ali, onde tem a famosa biquinha, onde o Basílio foi batizado, inclusive. Tem ali, aparecia sempre uma galinha de Angola e 3 galos pedrês a cada vitória do Corinthians. Era uma mística ali do Vanderlei. Enfim, ele nunca admitiu isso. Não sei se tem a ver com o Pai Nilson ou o Roberto Diogun, que era o particular de Luxemburgo, mas o fato é que a cada vitória do Corinthians ali aparecia uma galinha de Angola e 3 galos pedrês. E no final da história, o Corinthians contra Doni, Luciano Ratinho, Leandro Janequini, aquela máquina toda do Botafogo de Ribeirão Preto, o Corinthians foi campeão paulista. Você tem mais detalhes sobre o Galo e Galinha Pedrez ou estamos por aqui, bom, Rodrigo Vessone? Acho que é isso mesmo que você contou. O clube na época tinha muitas dessas histórias mesmo, Roberto Diogun, Pai Nilson, enfim, vivia essa época aí um pouco folclórica até. Mas é verdade, isso estava na folha de pagamento, sim. Isso não é folclore, isso é fato, né? O folclórico que eu digo de inusitado, assim mesmo, e enfim, mudou muito o clube, se modernizou, mudou muito, né? A verdade é que o clube se estruturou demais e esse tipo de coisa não tem mais espaço lá no clube, enfim, e é por isso que talvez mudou muito o patamar até em termos de conquistas e etc. Realmente tem muito a ver com isso. Isso daí ficou agora no passado, mas isso existiu, e aí entra pra história do clube, mas realmente faz parte agora hoje do passado e eu imagino que não vai mais acontecer não. Teleco, eu não sei sua religião, eu já vou te passar a bola. Eu fui batizado na igreja católica, batizei meu filho na igreja de São Jorge, dentro do clube católico também, embora seja eu pessoalmente espírita kardecista, não sei qual é a sua religião, mas enfim, com a fome que eu tô, a hora que nós estamos gravando aqui esse podcast, que eu comi um frango com farofa, eu queria saber sua opinião sobre as galinhas de Angola de Luxemburgo e Galo Pedrez.
Olha, mais importante que a opinião, eu tava pensando que esse ano a gente deve fechar com 25 vitórias no Brasileiro, quem sabe? Já seria 100 galinhas nessa história e já dava mais gente que um time do Santos, que um jogo do Santos, né? Vocês que são bons de matemática tem que fazer conta, eu sou ruim de matemática, enfim, mas brincadeiras à parte, antes que recebamos mensagens dos nossos ouvintes, eu respeito mesmo, não só da boca pra fora, qualquer religião, opção religiosa de qualquer pessoa. Agora, eu não acho que o Corinthians perdia por causa do galo, nem deixou de ganhar por causa da galinha. O que faz a diferença, na minha opinião, é o Tite, o técnico, o time. O que faz diferença no Corinthians hoje é ter um CT decente, um campo que o adversário chega e teme jogar lá. Enfim, o Corinthians deixou de ser folclórico como disse o Vessone para ser um time à altura da sua torcida, da sua tradição. E isso tem se mostrado claramente numa temporada muito ruim como a do ano passado, bateu o 4º lugar. Quer dizer, o Corinthians enfim entendeu o tamanho da sua grandeza e parou de apostar em folclore para apostar em contratação, em técnico, em aparelho de musculação. Não é isso, Rodrigo Vessone? É isso mesmo. O clube hoje comete erros, como todos os clubes cometem. Acontecem esses erros, só que já existe uma estrutura que minimiza esse erro. Então, o Corinthians, por exemplo, houve um erro muito grande na lateral esquerda durante o Campeonato Brasileiro. O Corinthians, depois da eliminação na Libertadores, precisava enxugar sua folha, libera o Fábio Santos. Aí, ok, tinha o Wendel ali esperando para jogar, já estava desde o ano passado. Ele estava sendo preparado para ser titular, e aí vem a parte da estrutura. Você coloca ele como titular, e aí você percebe que você não tem reserva. E aí faz o quê? Vamos ver quem está disponível lá na base. Não tem ninguém. Mas a gente tem o Arana que tá emprestado. Ok, vamos buscar o Arana. Aí vai no Atlético Paranaense e descobre que ele só tem 5 jogos no Brasileiro. Deram sorte, mais sorte do que juízo. Porque se ele tivesse o 7º jogo já não poderia vir. Aí ele tinha só 5 jogos. Aí descobre que ele tinha acabado de ter uma lesão muscular e ele ia precisar ficar um mês fora. Traz ele para se tratar, o Wendel entra, não toma amarelo, não é expulso, joga muito bem e aí dá tempo do Arana ir se tratando sem problema nenhum. E aí o Arana consegue com calma e se tratando, e nisso o Wendel jogando cada vez melhor. Então aí o Arana fica bom, o Wendel vai, tem um problema quando o Arana já tá bem. Quando o Arana teve um problema, o Iago entra e consegue dar conta do recado, mesmo sendo destro e zagueiro. Então, assim, foi muito mais na competência do Tite e um pouco de sorte do que no juízo. Então, os erros aconteceram. Só que você tem ali uma estrutura que hoje você consegue minimizar esses erros. Então, assim, os 11 pontos de vantagem pro segundo colocado, esse título com recordes e recordes, não é que foi tudo perfeito, que o clube só acertou, 100% de acerto, que a diretoria é 100% maravilhosa. Não, isso tá longe disso. Mas hoje o Corinthians, como você disse, mesmo quando não vai tão bem, mesmo quando não faz uma campanha tão sensacional, você já tem ali um caminho andado, um bom CT, tem uma parte financeira diferente de muitos outros clubes, já tem uma comissão técnica fixa que te dá um bom suporte, já tem um elenco que já conhece bem a estrutura do clube, que já trabalhou ali, já conhece a pressão da torcida, já conhece o clube, já tem um bom estádio. Então você tem toda uma estrutura que ela vai suportando esses erros que vão acontecendo, que são normais, e ela vai te levando nessa roda que vai movendo você para conquistas e etc, e te minimiza esses problemas que são normais em qualquer clube. Teleco, você que não é o Platão, nem o Sócrates, nem mesmo o Rodrigo Vessone, que declarou a roda que vai movendo você para as conquistas. Eu até estava anotando aqui as palavras sábias de Rodrigo Vessone, o nosso filósofo do podcast, irmão. Ele lembrou de Guilherme Arana, lembrou do Enda, mas a gente poderia citar aqui Edilson, Edishow, eu vi jogar, Edilson Garrincha, que também foi um erro, na minha opinião, para lateral direita, Christian, que foi uma contratação cara e equivocada, já que não jogava um ano na Turquia antes, na minha opinião. Edu Dracena também, que só saiu do Santos, porque realmente já não tinha mais condições de jogar no Santos, então não teria condições de jogar no Corinthians, não pelo menos como titular absoluto, como ele foi contratado para ser titular. Quer dizer, quando errou algumas contratações. Eu queria que você analisasse esses erros, aproveitando a análise do Vessone lateral esquerdo e aproveitando também, fazendo aquele momento Turma da Xuxa, mandando um beijo pra mãe, pro abraço dos ouvintes, aquele momento que só você sabe fazer com sensibilidade, carinho aos nossos ouvintes. Olha, eu acho que o fato de você já estar num patamar alto facilita esse tipo de coisa. Você vê, mesmo Edu Dracena era para ser titular, subiu o Felipe ganhou na bola a posição e não teve chance pro Dracena, né? Tanto que estão falando dele ir lá pro Rivale. E
o mesmo se aplica aí. O Edilson, eu já até penso outra coisa, né? O Edilson entrou muito mal, não corria, errava passe de 10 centímetros. E agora ele não tá comprometendo, né? Eu até tô curado aí da Edilsonfobia e eu tô feliz que vai voltar o Fagner pra lateral, mas o Edilson não é mais aquele terror que a gente achava. Eu acho que isso aí passa pela comissão técnica, pela equipe médica e fisiologia, que é a melhor do país, disparado, e pelo próprio clube que está em paz em todas aquelas brigas que a gente conhece, né? De gente se acusando e assim por diante. Eu acho que estamos bem, rumo aí a mais títulos. Agora dos abraços, já estou aqui, inclusive fazendo coraçãozinho no ar para a turma. Eu vou colocar aqui um abraço pro Samuel Monteiro, que quer ganhar o livro do Bimundial, pro Luiz Melo, pro Rafael Mendonça, pro Adriano Bittencourt, pro Alan Agostini, pro Cláudio, o gerente, que não é aquele Cláudio gerente, mas tem aqui um perfil em homenagem, assim como tem um perfil em homenagem ao Teleco no Twitter, que hoje estaria fazendo 102 anos. Parabéns, Avatar. E para todo mundo que quer ganhar o livro do Podcast Mão, eu vou falar como você tem que fazer. Você tem que escrever, não faz arroba para nós, você faz eu quero o livro do @podcastmão e põe uma foto que você ache bacana, que tem a ver com você e com o Corinthians. Você vai ganhar um lindo livro de campeão do mundo, lançado em 2013, né? Que tem tanto o título de 2000 quanto o título de 2012, os dois reconhecidos pela FIFA com carimbo. Agora, por falar em melhor do mundo e seleção, é verdade que o Tite não sai do Corinthians de jeito nenhum, Vessone? Eu acho que ali ele mandou um recado ali para a CBF, porque alguma coisa internamente estava acontecendo ali nos bastidores. Ali tá com cheiro de recado do tipo: alguém desdenhou dele, ou alguém estava tentando de alguma maneira, sei lá, alguém ofereceu ele para a CBF sem ele saber, e aí alguém lá de dentro desdenhou, e ali ele mandou um recado: ó, eu tô muito bem aqui, sou muito feliz aqui, tenho contrato, então eu não troco aqui por nada, do tipo, ó, eu não preciso de vocês, vocês acham que vocês vão me trazer, vão me levar a hora que vocês querem, eu também não preciso de vocês, não tô pedindo emprego aí e tal. Ali tava um recadinho para alguém ali, não sei para quem, mas tava cheirando o recado ali. Então assim, eu acho que ele também disse aquilo porque tem um trabalho, tem alguém trabalhando ali no lugar, tem alguém ocupando, mas não sei, numa dessa na virada do ano, o Dunga demitido, fica o cargo vago, sempre foi um sonho dele, é difícil, ele teria que falar não para a seleção brasileira. A gente deu até uma matéria hoje lembrando que o Luxemburgo em 98 deixa o Corinthians para ir para lá, o Parreira em 2003 deixa o Corinthians para ir para lá e o Mano em 2010 deixa o Corinthians para ir para lá. Então o Corinthians é o único clube que nas últimas 2 décadas praticamente perdeu treinador para a seleção brasileira. Sempre os treinadores estão saindo do Corinthians para ir para a seleção. Então esse histórico aí pesa um pouco contra a torcida do Corinthians, no caso, que poderia perder o Tite. E aí, Vitão, vai ou não vai? Eu acho que o Tite fica no Corinthians até o final do contrato. Achei que ele foi bastante claro na coletiva, enfim, não me pareceu o tipo, me pareceu, na verdade, não nem aquela coisa de querer o trabalho desde o começo, aquela coisa de técnico de falar de ciclo. Me pareceu mágoa de alguém que, com alguma razão, sabia que estava preparado para o cara, que era a vez dele e não foi escolhido, né? Foi escolhido o Dunga, que é uma piada. E agora também não quer mais, tá magoado, assim, não ia querer trabalhar com Del Nero, aquele homem que não viaja, enfim, com a turma da CBF. Me parece que o Corinthians não perderá o Tite agora, enfim, só se fosse no final do ciclo do contrato. O Tite entendeu uma coisa, embora ele não fale isso textualmente, ele percebeu que só tem uma coisa para ele fazer para ser o maior técnico do Corinthians, que é passar o Brandão em número de jogos. Ele não vai conseguir ser campeão paulista de 77 como foi o Brandão, que é a única coisa que ele não pode fazer. Ele já foi campeão paulista, já foi campeão brasileiro, já foi campeão da Recopa, já foi campeão da Libertadores, já foi campeão do mundo. Ele pode ser campeão da Libertadores de novo, vai ser campeão brasileiro de novo. Ele tem tudo para acabar quando tiver aquelas votações que a gente sempre faz no final de ano. Melhor lateral esquerdo é só do Corinthians, Vladimir. Melhor lateral direito, Zé Maria.
Algumas posições nunca mudam, né? Algumas mudam, goleiro, alguns votam no Dida, outros no Ronaldo, outros no Gilmar, outros no Cabeção, mas Zé Maria e Vladimir, por exemplo, é uma coisa que todo mundo vota. Eu acho que se o Tite terminar esse contrato aí com o Corinthians de 3 anos, ser o recordista e ganhar mais um título ou outro, o brasileiro já considera na conta, ele vai virar meio que unanimidade ali, o técnico escolhido hoje, né? Ainda muita gente vota no Oswaldo Brandão, uma geração mais nova ainda vota no Lucha, enfim. Eu acho que o Tite sabe que vai para entrar definitivamente para a história do maior clube deste país, e eu acho que ele não está disposto a abrir mão, até porque também ganha bem, a família se adaptou a São Paulo, ele gosta de trabalhar, ele sabe que aqui, se perder um jogo ou dois, ele não vai perder emprego, como não perdeu pro Guarani e perdeu pro Palmeiras um campeonato paulista escalando mal, o time poupando de forma ridícula, sem precisar. Enfim, eu não acho que ele vai sair do Corinthians agora não, só se fosse uma coisa de outro mundo, tipo um Barcelona, um Bayern de Munique, algo que não me parece no horizonte tão próximo. Eu acho que o Tite, inclusive, não ia ser muito feliz na seleção pelo estilo dele de trabalho, que leva um tempo para ele montar o time do jeito que ele gosta. Eu acho que ele seria mais feliz no Corinthians mesmo, ou em qualquer outro clube tão estruturado quanto o Corinthians. Eu acho que ele ficaria bem melhor aí. E acho que o melhor para a carreira dele é completar o contrato no Corinthians. É lógico que se ele perder quatro jogos aí, já começa aquela gritaria da torcida. Mas eu acho que hoje é a melhor opção dentre todos os técnicos brasileiros. Ok, esse foi o Podcast Mão 42. Terça-feira que vem tem mais Podcast Mão, já aquecendo ainda mais o jogo para Corinthians e Vasco, falando das caravanas, como vai ser chegar em São Januário, como vai ser o time. Obrigado, Rodrigo Vessone, seu destaque final. O destaque final é aguardar esse final de semana aí, talvez a possível renovação do Ralf ou não, tá tudo indo em impasse e segue. Andrés dizendo que tá pedindo muito, tempo de contrato ainda também segue no impasse, enfim, tá difícil sair, vamos aguardar aí, a torcida tá pedindo essa renovação. Meu destaque final é esse, um grande abraço a todos aí mais uma vez. Teleco, seu destaque final, você já vai esperar quinta-feira de laranja, de branco e preto, de preto, tá ansioso? Ou tá tranquilo? Seu destaque final. Eu tenho muita tranquilidade, só esperando chegar a vitória matemática, porque a vitória no campo já veio e eu já me sinto hexacampeão. Um abraço para você, Vitor Guedes, um abraço Vessone e vai Corinthians. Um abraço a todos os ouvintes, lembrando, participe com a gente, nos siga nas nossas redes sociais, @podcastmão no Twitter, no Instagram, no Facebook, ajude a gente a fazer, mande mensagem no nosso e-mail podcastmão@gmail.com e que seremos campeões na semana que vem, não tenho dúvida, espero que com uma vitória. Um abraço e vai Corinthians!